Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Hoje, nosso Pinga Fogo, nós temos dois convidados aqui especiais, o doutor Iglesio, Rubens Pereira Júnior. Bom, a gente já fez um sorteio previamente antes, quem começará o Pinga Fogo é o doutor Iglesio. Mas antes, claro, explicando as regras do Pinga Fogo. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 1 minuto para a réplica, 1 minuto e 30 segundos para a tréplica. Então, essas são as regras, o tempo estará aqui, sendo cronometrado na nossa televisão. E teremos 4 rodadas de perguntas para cada e nas considerações finais, 1 minuto para cada. Então começaremos, Iglesio, conforme o sorteio que nós fizemos, tema livre, primeira pergunta para você. Aproveitar para desejar um bom dia a quem nos assiste, cumprimentar o Rubens pelo espírito democrático de ter vindo discutir São Luís, a toda a direção da TV Difusora. Eu queria, na verdade, conversar com o Rubens sobre o plano de governo dele. Eu dei uma lida, eu fiz isso com todos os adversários na disputa. O plano dele ele gira em torno aí de uns 700 milhões de reais para a implantação, fora o custeio. Como é que ele pretende fazer isso num cenário de redução de orçamento aqui da cidade, proporcionalmente de um ano para o outro? 1 minuto, Rubens. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade da gente fazer mais um debate sobre a cidade de São Luís, ainda mais nessa reta final. Fiquei feliz de ser debatedor nesse momento com o candidato Iglesio, afinal de contas será um debate respeitoso. Como ele bem disse, será em torno dos nossos planos de governo e única e exclusivamente no campo da política, como tem que ser. Agradecendo também o espaço da difusora. O plano de governo, Iglesio, é um instrumento que deve dirigir o mandato. Ali, nós assumimos compromisso com a população de quais são os nossos objetivos ao longo de 4 anos. Nem todos serão executados e implementados no primeiro ano. Vou te dar um exemplo. Uma nova maternidade na cidade de São Luís. É necessária. Será no primeiro ano, no primeiro mês? Não. Mas ali eu assumo um compromisso de que nós faremos. Ou concluindo, eventualmente, uma que foi prometida e que não foi entregue, mas isso é um compromisso. Até porque o PCdoB é o partido que mais cumpre os seus compromissos. Pelo menos o governador Flávio Dino foi. O objetivo é economizar muito gasto desnecessário para priorizar nos investimentos, que esse sim ajuda a vida das pessoas. Agora, doutor Iglesio, você terá mais 1 minuto para a réplica. O que fica na dúvida, porque assim, há uma geração de despesas alta no teu plano de governo, por exemplo, colocação de um auxílio para a infância, uma bolsa meio ambiente, um programa de geração de empregos, criação de secretarias, um aumento de carga de gasto com o pessoal que é muito evidente. Isso, do ponto de vista da despesa fixa, é muito complicado de você fazer. Então, assim, concordo que o plano de governo não é para ser executado apenas no primeiro ano, o meu não é, mas a gente tem que ter um direcionamento. Se a gente for considerar os 4 anos, eu não estou falando de 700 milhões de reais, mas custeio. Vou estar falando aí em torno de 2 bilhões de reais. A gente tem em São Luís, anualmente, um recurso que sobra, uma sobra orçamentária para investimentos que não chega a 3% do orçamento. O orçamento que não é vinculado hoje. Então, continuo achando que é irreal para a realidade. E assim, vender da forma que está sendo vendida não é legal porque termina criando uma possibilidade de decepcionar a população. Rubens, agora 30 segundos aí para a sua tréplica. Uma renda básica para a infância é uma prioridade do nosso governo. Inclusive, no seu plano de governo, há uma proposta similar, que em dado momento a gente até ficou discutindo quem falou primeiro e quem falou depois. Fico feliz que nós dois falamos, porque tem que ser colocado na ordem do dia. Criação de novas secretarias, o aumento de gasto da criação da secretaria é pequeno e o aumento da garantia de direitos e implementação de políticas públicas é efetivo. A gente cria a secretaria, mas não cria novos cargos. Reaproveita aqueles que já tem na administração. Portanto, eu acredito que sim, dá para fazer. Muito bem, terminando essa rodada de perguntas livres, agora será a vez do candidato Rubens Júnior perguntar para o doutor Iglesio. No primeiro bloco de perguntas, Iglesio, termina que a gente não conseguiu aprofundar, estava cumprimentando, saudando, respeitosamente, mas agora eu acredito que a gente consegue até aprofundar um pouco mais de propostas. Eu vou pegar um tema que passou ao largo da maioria das discussões dos debates, por coincidência, e é um tema muito importante. Foi o primeiro tema a parar com a pandemia e provavelmente é o último a voltar, que é o tema da cultura. E São Luís é uma cidade que vive muita cultura. Eu queria saber no teu plano de governo como é que tu pensa se tratar a cultura na cidade de São Luís. Deixa eu só zerar o tempo, doutor Iglesio. 1 minuto para você para a resposta. A minha visão sobre cultura é uma cultura que descentraliza, é uma cultura que é voltada primeiramente para quem habita São Luís, para depois ela ser boa para quem vem de fora, porque uma cidade ela começa a pulsar primeiro para os de casa, para depois chamar as outras pessoas para vir. Isso, obviamente, vai respingar no turismo, incentivando. Uma situação que a gente tem, qual que é a principal reclamação dos fazedores de cultura?
Acesso, transparência na democratização dos recursos. São Luís, ela está atrasada em 23 dos 44 compromissos do Plano Municipal de Cultura, que foi extensamente discutido com o segmento, falta colocar em prática. Uma inovação que a gente vai trazer é a eleição para o secretário de Cultura do município de São Luís. Como a gente vai fazer isso? Mediante uma lista tríplice com as pessoas que são cadastradas. Isso vai garantir a possibilidade deles terem um maior contato com quem está à frente da secretaria, diferentemente do que é hoje em dia, que tem o PT, por exemplo, à frente da secretaria, é uma reclamação geral de falta de acesso e de falta de transparência na divisão dos recursos. Candidato Rubens, agora você terá 1 minuto para réplica. Cultura se faz com 4 Ds. Primeiro é democratizar. Cultura tem que ser para todos. Não pode ser para poucos ou para os ricos. O segundo ponto, o candidato Iglesias até tratou, descentralizar. Cultura não pode ser só no centro, tem que ter na área Taquibacanga, tem que ter na Vila Luizão, tem que ter na zona rural, tem que ter cultura na cidade inteira. O terceiro é diversidade. Nós temos que encarar que culturas são várias. Nós temos a cultura da festa junina, do carnaval? Temos. Mas nós temos a cultura de quem está dançando funk lá no bairro. Nós temos a cultura evangélica, por exemplo, John. Nós temos a arte urbana, nós temos a literatura de cordel. São muitas culturas e nós temos que prestigiar todas elas. O quarto D, igualmente importante, é dinheiro. Não há política de cultura sem investimento. Também eu não quero ninguém refém de emenda parlamentar, de repasse da prefeitura. A cultura tem que ser tratada como uma economia criativa, como uma cadeia produtiva. Nada de tratar apenas como brincadeira. Tem muita gente que vive justamente da cultura na cidade de São Luís, e é para esse que nós teremos um olhar especial. Doutor Iglesias, agora é contigo. O grande problema da fala do Rubens, do ponto de vista da execução, é que ela não encontra o recurso dentro do orçamento da cidade. Nós vamos, para o ano que vem, ter um orçamento da cultura que chega praticamente a 23 milhões a menos do que foi feito quando a gente pega a parte do urbanismo histórico aqui com o próprio recurso para o fundo municipal. Portanto, a gente vai precisar mostrar à população onde vai cortar. Eu vou extinguir 70% dos cargos da Secretaria de Governo. O Rubens já vai ter dificuldade com isso porque ele tem um monte de aliado político junto e a gente sabe como funciona. Muito bem, tempo encerrado, encerra essa rodada. Doutor Iglesias, agora você começa perguntando, 30 segundos, tema livre para o candidato Rubens Júnior. Rubens, eu fiquei curioso com o teu plano para a saúde. Qual que é a tua visão aí para o sistema de urgência e emergência do município a partir do ano de 2021, caso tu sejas eleito prefeito? Como é que tu vai fazer com a rede de saúde, Socorrão 1, Socorrão 2, como vai funcionar o Hospital da Ilha, a questão das UPAs? Eu queria que tu explicasse para a população essa situação. E voltando rapidinho, aproveitando 9 segundos, quando tu falaste, questão das secretarias. Criar uma secretaria, ela gera muita despesa, com aluguel, com custeio, com pessoal, gera sim, a gente tem que dizer para a população de onde sai o dinheiro. Tempo, candidato. Sua resposta, Rubens. Hoje, quem vai ajudar a resolver o problema da saúde na cidade de São Luís, da urgência e emergência, é o governador Flávio Dino com a construção do Hospital da Ilha. O Hospital da Ilha é maior que o Socorrão 1 e 2 somados. Isso vai permitir, de alguma forma, desafogar o Socorrão 1 e 2, que hoje, tu sabes, Iglesias, está cheio de gente que é de fora. A Prefeitura de São Luís recebe para isso, nem deve fugir de oferecer esse tratamento. Mas, de alguma forma, a gente vai poder desafogar os custos com o Socorrão 1 e 2 e reorganizar o seu objetivo, direcionar ele para ele fazer atendimento, especialmente nas cirurgias eletivas. Além disso, nós precisamos aumentar o número de UPAs na cidade de São Luís, ainda que não seja custeado pelo governo federal, que a gente já esteja no teto. Hoje nós temos 6 UPAs na cidade. Eu tenho o propósito, Iglesias, de transformar as 4 unidades mistas em UPA também para fazer esse tipo de atendimento e criar 5 novas, parte do município e parte do estado. Tu vai me perguntar, e o custo? O custo não passará de 10% do orçamento hoje da Secretaria de Saúde. Isso eu acredito que com corte de gastos a gente chega lá. O que não pode é deixar de ter essa assistência. Tempo, candidato. Iglesias, você terá 1 minuto para fazer réplica em relação ao Rubens. O corte de gastos de hoje que a Secretaria precisa, ele precisa ser feito para garantir o que não tem hoje. Fornecimento de medicamentos nos hospitais, pagamento de profissionais. A gente precisa pensar em reconstituir o salário dos servidores que estão há 8 anos de aumento, sem aumento, da mesma forma que no governo do Estado. Isso é um ponto. Em relação à UPA, São Luís não precisa de mais 5, 6 UPAs como o Rubens acha. Nós temos aqui 3 UPAs de porte 2, que atendem até 100 mil pessoas, e nós temos 2 UPAs de porte 3, que atendem até 300 mil pessoas, e aí uma UPA de porte 1 e a UPA da zona rural, que ela não tem porte. Então, no máximo, se precisariam mais de 2 UPAs, é jogar dinheiro fora aqui da forma que o Rubens falou. Não tem necessidade que esses critérios, o Ministério da Saúde, ele adota. Em relação a Socorrão 1 e Socorrão 2, Socorrão 1 não pode ficar para fazer cirurgia eletiva. São Luís precisa de uma estrutura para fazer ainda a urgência e emergência. No meu governo vai fazer a neurocirurgia e a ortopedia. E o Hospital da Ilha, só retificando,
A primeira fase dele tem menos leitos que os dois socorrões somados. Isso precisa ficar muito claro. 226 leitos. Tempo, candidato. 30 segundos, Rubens, para a tréplica. Além de aumentar o número de UPAs, que eu insisto, que é importante, vou te dar um exemplo. Hoje a cidade operária está lotada. Se a gente tivesse uma UPA na cidade olímpica, aliviava muito. Hoje nós não temos uma UPA na Zona Rural 1, tem na Zona Rural 2. Então é preciso sim ampliar. Mas nós temos que resolver também os problemas dos exames. Quem finalmente consegue marcar uma cirurgia tem tanto exame para fazer que não sabe onde vai. O Brad foi pegar uma ideia lá em São Paulo. Não precisa, tem as policlínicas aqui em São Luís. Um local onde você chega e faz todos os exames. Nosso objetivo, aumentar o número de policlínicas para São Luís ter 10 policlínicas. Muito bem, encerrou-se, portanto, essa rodada. E agora a pergunta será feita, né, uníssono com tema livre, com o candidato Rubens Júnior para o doutor Iglesias. Tem um tema que o candidato Iglesias diverge de mim. E se a gente diverge, é melhor a gente debater publicamente, um com o outro. E não a gente ficar se atravessando em falas distorcidas. E é dentro do tema da habitação o programa Cheque Minha Casa. É um programa que eu toquei na Secretaria das Cidades, encontrei, quando eu cheguei lá ele já existia, nós aprimoramos, aperfeiçoamos, inclusive aprovado na Assembleia, e que nós queremos levar para a Prefeitura de São Luís. Eu queria saber o que pensa o candidato Iglesias sobre esse programa de melhoria habitacional. Eu acho que da forma que foi feita dentro da secretaria e da forma que tu faz em fazer o programa, para cada um que o Flávio Dino fizer, tu vais dar um. Primeiro, eu como prefeito de São Luís não vou condicionar as ações do meu mandato ao Flávio Dino. Por quê? Porque eu sou prefeito de São Luís. Eu não posso, se o Flávio Dino só fizer 100, eu não vou fazer só 100, eu preciso fazer mais. Eu não posso fazer 1 a 1 com o Flávio Dino. O Flávio Dino tem um orçamento 5,7 vezes maior do que o meu, então eu não posso querer bancar o rico na história, sendo que eu tenho muito menos recursos. A Prefeitura de São Luís não pode entrar nessa situação com o governo do Estado. O que é que a gente precisa fazer em São Luís? Regularização fundiária, avançar nisso, fazer REURB-S na cidade, para você que mora na cidade olímpica, por exemplo, ter a sua titularidade, seu imóvel vai aumentar de valor 30%, você vai poder dar como garantia para fazer um negócio e aumentar claramente a sua possibilidade de geração de renda. A gente precisa pôr fim à bagunça administrativa na cidade de São Luís, de as pessoas não terem a posse da sua terra e as concessões das licenças, por exemplo, na praia. Tempo, candidato. Candidato Rubens, 1 minuto para você fazer a réplica ao Iglesias. Candidato Iglesias me convenceu e eu vou alterar meu plano de governo. Em vez de dizer 1 para 1, será no mínimo 1 para 1. Pronto, está resolvido. Não estou vinculado absolutamente ao governo. Vou fazer isso ou mais. E por quê? Porque eu vi que esse programa dá certo. É um programa de melhoria habitacional, onde o governo do estado entra com R$5.000 em material de construção para ajudar famílias de baixa renda a fazer a reforma. Quem tem dinheiro acha R$5.000 pouco. Mas na casa de uma família humilde, R$5.000 ajuda e ajuda muito a mudar a realidade. Eu ia visitar a casa dessas pessoas e eu pude perceber que esse programa tem que ser ampliado. Várias ações de governo ajudam da porta da casa para a rua. Esse ajuda da porta da casa para dentro. E é isso que eu quero ampliar. Sobre regularização fundiária, eu também tive a oportunidade na Secretaria das Cidades de fazer esse trabalho. De fato, é uma política de habitação que vem antes da casa, que é regularizar o terreno. Só na área da cidade olímpica eu já entreguei mais de 3.000 títulos de propriedade. Tem que dialogar no caso, eu tinha que dialogar com a Prefeitura e com a SPU. Eu já sei como fazer. Muito bem, 30 segundos, Iglesias, para a tréplica. Bem, hoje com a Lei 13.465, para fazer REURB-S, a Prefeitura, o próprio governo do Estado, eles meio que têm autonomia para fazer essa regularização. O diálogo ele precisa ser um pouco menor. O que é a falha do Cheque Minha Casa que foi feito aí também na gestão do Rubens, em continuidade à gestão da Flávia Alexandrina? Não foi feito assessoramento técnico dessas habitações. As pessoas terminam muitas vezes investindo mal na construção. O que é que a gente precisa? Dar assessoramento. Pode dar o cheque, mas precisa assessorar para a pessoa fazer uma boa obra, especialmente de banheiros, que é a mais importante. Ok, candidato. Agora você terá a sua terceira pergunta, doutor Iglesias, e você fará em direção ao Rubens com tema livre, continuando com o tema livre. 30 segundos para você. Tá. Rubens, a gente sabe da dificuldade que foi o ano de 2020, tem sido extremamente difícil, penoso para as famílias. São Luís passou um ano sem aula no ensino fundamental. A gente sabe o quanto as crianças têm sofrido. O que é que teu programa de educação ele contempla para a cidade de São Luís, de fato, para tentar, porque a gente sabe que em 2021 não vai ser possível, né, acabar com todo o prejuízo, mas para reduzir os prejuízos na educação de 2020? Deixa eu só zerar o tempo, candidato. 1 minuto para você. Em primeiro lugar, Iglesias, só para poder não deixar um furo, nós demos sim assistência técnica nessa segunda fase do programa do cheque, em parceria inclusive com as faculdades, para que as pessoas pudessem gastar melhor, como era a tua preocupação.
O debate é tão bom, tão rápido, que fico eu e Iglesias aqui atirando, porque o tempo é curto para tantas propostas e para um bom debate. Sobre retomada das aulas. Iglesias, eu defendo que a gente retome as aulas logo assim que possível. Se não tiver uma segunda onda da pandemia, eu defendo o reinício da aula para o dia 1º de fevereiro. E explico. Meus filhos estudam numa escola particular. Se meus filhos já voltaram para a aula, por que eu vou defender que na rede pública seja diferente? Para isso, a gente tem que ter algumas precauções sanitárias. Durante o mês de janeiro, nós vamos recuperar boa parte das escolas, ainda que seja de forma paliativa para garantir água, pontos de higienização, pontos de ventilação, garantir testagem, não para todo mundo, mas pelo menos para os professores, que dessa forma a gente diminui a defasagem entre o público e o privado, com outros mecanismos, como por exemplo a aula virtual e até mesmo teleaula, no sentido de parceria com as televisões públicas da cidade. Ok, candidato, mais um minuto, Iglesias, para você. A perspectiva do Rubens, por mais otimista que seja, ela precisa ser dimensionada. Em janeiro, o prefeito que vai chegar, ele vai precisar reunir com os professores para definir calendário, para fazer o planejamento. Nós vamos ter que fazer licitação das empresas que vão fazer essas reformas, licitações emergenciais, mas que infelizmente aqui na prefeitura, por conta do próprio padrão mesmo dos processos, demora um emergencial para finalizar aqui hoje. 3 meses é um absurdo. A gente tem que primeiro fazer uma organização administrativa para garantir que as crianças vão ter uma distância de 1 metro na sala de aula. Isso vai demandar que a gente faça horários alternados de aula. Nós vamos ter que pensar na questão do ensino híbrido, mas a gente vai ter que lembrar que tem criança que não vai ter nem o celular. A gente vai ter que ver como que vai fazer isso. Então, tem uma série de coisas. Pensar que vai iniciar a aula de 1º de fevereiro é uma situação impensável dentro do que a gente tem de sequela no processo. A Secretaria de Educação do município, com todo respeito ao meu querido professor Moacir Feitosa, mas parou. A gente precisa fazer a retomada e isso vai demorar. A gente não pode pensar antes da metade de março para fazer uma coisa bem feita. Candidato Rubens Júnior. Reitero, o meu desejo é iniciar as aulas dia 1º de fevereiro. Até porque em 2021 tu tem que iniciar o ano de 2020 e já entrar em 21. A gente só vai conseguir regularizar lá para final de 2022. Em 2023 volta ao normal. Sobre o prazo para a licitação, a gente está durante a pandemia. É possível que se faça um mecanismo mais rápido, inclusive adesão à ata, que aí tu ganha muito tempo e tu consegue fazer essa melhoria nas escolas já dentro do mês de janeiro. Eu fiz isso na Secretaria da Cidade, sei como fazer na Prefeitura. Rubens, agora você fará a sua terceira pergunta e você tem 30 segundos com o tema livre. A terceira pergunta que eu faria para o Iglesias era justamente sobre a retomada das aulas, porque é uma pauta tão importante que precisa necessariamente que a sociedade saiba o que cada um pensa. Mas eu vou falar então de desenvolvimento urbano. Na Secretaria das Cidades nós fizemos o Viva da Cidade Operária, uma praça, um equipamento público de fato, bem planejada, feita, dialogada com a comunidade, que está sendo bem aproveitada agora e oportuniza mais espaços públicos de qualidade para a cidade de São Luís. O prefeito Edivaldo fez muitas praças. Eu queria que o candidato Iglesias explicasse o que ele pensa para desenvolvimento urbano. Ok, 1 minuto, doutor Iglesias. Desenvolvimento urbano em São Luís vai começar com a resolução do déficit de habitação que a gente tem aqui, com a regularização fundiária, a ocupação de espaços. As praças são bons mecanismos, achei que saiu um pouco cara a revitalização do Viva Cidade Operária que o Rubens conduziu, 3 milhões de reais, estava previsto para fazer em 5 meses, atrasou um pouquinho. De todo fato, só fazendo uma correção, o Rubens disse que fez na CECID a questão da licitação. Na verdade, ele teve uma dificuldade na gestão dele até para executar o orçamento. Ele só conseguiu, entre liquidação e pagamento, menos de 50% do que foi orçado para a secretaria. Então, ele sabe que administrativamente não é fácil, não é num piscar de olhos. A gente tem, nesse momento, que falar a verdade para você. Não adianta eu chegar aqui junto com o Rubens, que é uma pessoa que eu tenho estima por ele, mas a gente dizer para você que vai fazer as coisas numa velocidade que hoje a prefeitura não precisa, não consegue, na verdade, fazer. A gente tem que fazer administrativamente uma revolução administrativa nos processos da prefeitura e é isso que a gente vai fazer na cidade de São Luís a partir de 1º de janeiro, votando Iglesias 90. Candidato Rubens, tem 1 minuto para a réplica. Candidato Iglesias, eu passei 1 ano e 2 meses na secretaria e ainda peguei a pandemia e foi o ano mais difícil do ponto de vista fiscal do governo Flávio Dino. Ainda assim, nós conseguimos entregar o Viva da Cidade Operária, projeto nosso, construído do zero. O Viva, a Praça Nossa Senhora de Nazaré, lá no Quatraque, 2 praças no São Francisco, reforma do Mercado da Macaúba, Batalhão Tiradentes aqui na Liberdade, Centro de Iniciação ao Trabalho. Nós avançamos na construção de 1.300 apartamentos para tirar quem estava em palafita e dar uma casa de qualidade. Nós continuamos o programa Cheque Minha Casa, fazendo os aperfeiçoamentos. Nós tínhamos o programa Nosso Centro, criado também na nossa gestão para valorizar o Centro Histórico de São Luís. Então eu mostrei que a gente dá conta do recado, a gente sabe como fazer.
Eu cortei mais de 55% dos gastos administrativos. Aquele gasto com segurança, com passagem, com evento. Para quê? Para sobrar mais dinheiro para investimento. E foi essa experiência que me deixou preparado e motivado para ser prefeito da cidade de São Luís. Só zerar um tempinho. Tréplica agora, Iglesias. Bem, administrativamente, ele sabe que os gastos administrativos é muito pouco, o custo maior da secretaria com gestão administrativa pessoal e obras. Não conseguiu pagar os fornecedores, na sua maioria tem muita gente aguardando receber, teve empresa com dificuldade financeira por conta disso. Em relação à Minha Casa Minha Vida, que ele disse que entregou praticamente 1.400 apartamentos, foram 1.104 mais 256. Ele sabe que isso começou em 2016, que a Caixa aceitou esse projeto em 2016, inclusive foi licitado na época da Rosiana. Então não é bem assim. Muito bem. Iglesias, agora você terá essa última pergunta, a quarta pergunta, portanto, e você poderá endereçá-la aí ao Rubens com tema livre ainda. Rubens, a tua visão para a mobilidade urbana de São Luís, o que a gente precisa fazer para ajustar um sistema de transporte e trânsito aqui na cidade que perdeu praticamente 3,5 milhões de passageiros equivalentes, garantir qualidade aos ônibus, passagem barata para as pessoas, ou pelo menos que não haja aumento nos próximos 2 anos aqui na cidade de São Luís, e a população reganhe a confiança no sistema de transporte para que a gente transforme num sistema sustentável. Qual a tua ideia? Um minuto, candidato Rubens. Em relação à mobilidade, o passo 1 é priorizar o transporte público. Muitos prefeitos prometeram a licitação do transporte. Quem conseguiu fazer foi o prefeito Edivaldo. Isso permitiu que nós tivéssemos alguns avanços, não suficiente, mas avanços, como o bilhete único, um outro ônibus com ar-condicionado, um outro ônibus biarticulado. O próximo prefeito vai poder fazer a repactuação desse contrato da licitação e dar um passo além. Ele pode, na nova gestão, ajustar os seus novos termos, sempre defendendo o interesse público. Os nossos termos, Iglesias, nós vamos pedir mais horários, mais itinerários, uma frota mais nova, mais ar-condicionado, mais acessibilidade e mais segurança. Nós queremos também implantar outras modalidades do bilhete único nessa repactuação. Só que mobilidade não é só transporte público. Nós precisamos ampliar os modais de ciclovias e ciclofaixas na cidade de São Luís e melhorar também o trecho que a pessoa percorre a pé, inclusive com a recuperação das calçadas. Dessa forma, repactuação do contrato de transporte, ciclovia, calçada, a gente melhora a mobilidade de São Luís. Doutor Iglesias, tem um minuto agora também para fazer a sua réplica. Bem, do que eu pude ver aqui no plano de governo do Rubens, só para a introdução de tudo isso que ele falou, nós estamos falando em investimento da ordem de mais de 100 milhões de reais só para fazer um investimento, fora o custeio. O que eu volto a insistir, não está sendo dito de onde vai sair. Eu vou dizer de onde eu vou fazer o investimento de 2 milhões de reais por mês no transporte público de São Luís para garantir que a tarifa não aumente. Existe a lei 175 que recentemente foi regulamentada, inclusive saiu a decisão recente pelo Supremo Tribunal Federal, que vai aumentar a arrecadação aqui do ISS a partir da cobrança do aplicativo, que não vinha, o dinheiro do Uber que trabalha aqui em São Luís estava indo para São Paulo, vai vir para São Luís, nós vamos ter 1,8 a 2 milhões de reais que vão ser 100% investidos no transporte, para que não aumente a passagem, a gente comece a tratar da questão de melhoria do ônibus, reforma dos terminais e melhoria do sistema para você voltar a pegar ônibus cada vez melhores, e isso que vai fazer a diferença na cidade de São Luís, sabendo de onde vai tirar. Rubens, você terá agora a tréplica. Vou aproveitar para explicar como é o bilhete único que a gente pensa. Hoje tu compra o bilhete único, ele tem um tempo muito curto para tu usar em uma ou outra direção. Nós queremos criar modalidade semanal e mensal. Como seria o bilhete único mensal? Imaginemos que o trabalhador gaste R$200 por mês de passagem. Com esses R$200 por mês, ele compra o bilhete único dele mensal. É assim em várias cidades do Brasil e do mundo. Quando ele compra o bilhete único mensal, ele tem a garantia de que ele pode andar a qualquer momento para qualquer lugar. Ele vai para o trabalho, mas ele vai poder assistir um jogo de futebol, vai poder ir para a praia, vai poder professar sua fé. Ok, candidato. Rubens, agora, sua quarta pergunta aí para o Iglesias, continuando com o tema livre. Já foram 7 perguntas sobre propostas, sobre o plano de governo, e eu agradeço muito o candidato Iglesias por ter permitido isso. Mas eu queria falar um pouquinho sobre política também. Porque tem muito candidato que esconde seus aliados na cidade de São Luís. E para mim o fato muito importante que nós temos que demarcar é que o presidente Bolsonaro quer botar as mãos na prefeitura de São Luís só para afrontar o governador Flávio Dino, na minha avaliação. Tendo 2 candidatos em especial de partidos da base dele, que é o Braide e o Duarte. Eu queria saber qual a avaliação do governo Bolsonaro que o candidato Iglesias tem. Iglesias, só zerar o tempo, 1 minuto para você para a resposta.
Rubens, eu não votei no Bolsonaro e, assim, eu não vou fazer avaliação do Bolsonaro, eu vou fazer avaliação dos dois candidatos. Esses dois candidatos aqui para São Luís, eles são muito ruins. Um tem prometido absurdos, que é o Duarte Júnior, que a gente sabe como funciona. Lamentavelmente, nessa disputa, ele perdeu qualquer tipo de freio moral. A população precisa ser alertada quanto a isso. O Braide, ele representa mais do mesmo, essa política familiar, oligárquica, cheia de aliados políticos. Não é a minha forma de fazer política, a minha aliança vai ser com você, vai ser com a população de São Luís. Quem vão ser meus secretários? Não vão ser os do partido, não vão ser os aliados. Vão ser os melhores técnicos, as pessoas mais comprometidas com a cidade. Quem vai, de fato, fazer São Luís crescer? Só um grande esforço coletivo de pessoas com coração irmanado pela cidade de São Luís vai fazer a gente reagir a esse cenário de atraso que a gente vive hoje. Nós precisamos reagir. E nós só vamos conseguir reagir numa campanha como a de Iglesias 90, no dia 15 de novembro. Eu conto com o teu voto. Candidato Rubens, agora você tem 1 minuto para réplica. O candidato Braide é do Podemos. Ele se filiou a esse partido. Ele podia ir para qualquer um, mas ele escolheu o Podemos. O Podemos, lá em Brasília, é o partido que mais vota com o Bolsonaro. Portanto, que ajuda na retirada de direitos, que ajuda a massacrar o povo pobre, em especial da cidade de São Luís. Portanto, tem o meu repúdio, os posicionamentos políticos do Braide e do Podemos. O candidato Duarte, ele era do PCdoB. O Flávio Dino deu uma chance para ele, indicando ele para o Viva Procon. O que ele fez? Saiu do partido do Flávio Dino e hoje ele está no partido do Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro. Ele saiu perdendo nessa troca entre Flávio Dino e Flávio Bolsonaro. E que, portanto, tem o meu repúdio também. Não acredito que seja o melhor caminho. Eu sou do PCdoB e na minha chapa tem o PT, que é o candidato, hoje vereador e candidato a vice-prefeito Honorato. E eu tenho muito orgulho de ser desse lado do Rio. O mesmo lado do Rio, do deputado Iglesias, que já foi do PT, já foi do PDT, hoje está no PROS, e que também é desse time do Fora Bolsonaro. Lembrando que as decisões políticas em nada se confunde com a gestão administrativa. Nós faremos parceria com o governo federal, mas eu sou oposição a ele. Ok, candidato. 1 minuto, doutor Iglesias. 30, não? Acho que 30, né? É 30? Não, tu me 30. perguntaste. 1 minuto. Eu perguntei 30. 1 minuto. 30. É 30? É 30, é isso. né? É 30, é isso. Vai lá, ok. Olha, você que me assiste, eu vou aproveitar esse tempo aqui e falar sobre São Luís. Nós precisamos de um plano para São Luís que resgate a capacidade da cidade de investir. Isso só vai ser feito quando a gente organizar. O que eu proponho? Extinção praticamente de 70% dos cargos da Secretaria de Governo para economizar 50 milhões de reais por ano. Melhoria da gestão fiscal do município, conseguindo mais 50 milhões de reais por ano. Isso é um aumento de 8%. E eu vou concluir na minha fala final isso aí, porque meu tempo está esgotando, mas eu já explico para vocês como eu vou fazer. O tempo esgotou, infelizmente, doutor Iglesias, você até que era 1 minuto, mas era 30 era mesmo. 30. Mas agora as considerações finais e começo com o Rubens, dando 1 minuto para ele. Eu sou Rubens, candidato a prefeito pelo PCdoB, partido do governador Flávio Dino. Tenho apoio do PT, do presidente Lula. E esses dois governos são exemplos para mim de governo voltado para quem mais precisa. Tu pode até não gostar do Lula, mas tu tem que admitir que ele fez um governo voltado para os mais pobres. E é isso que me move. Na política eu estou para servir, não é para ser servido. Esse ensinamento, inclusive, aprendi com Jesus Cristo, por exemplo, na passagem da última ceia, e eu faço questão de falar isso muitas e muitas vezes. Afinal, eu sou cristão, sou advogado, sou mestre em Direito Constitucional, fui 2 vezes deputado estadual, sou deputado federal, nunca votei contra trabalhador, estou com minha ficha limpa, apoio a causa de combate à corrupção, estou preparado para ser prefeito da cidade. Quero fazer uma revolução na saúde, quero garantir a retomada dos empregos e quero ter um olhar de esperança, de futuro. A pandemia vai passar. Eu, inclusive, já venci pessoalmente essa doença, mas eu tenho convicção de que dias melhores virão. Por isso, Rubens Prefeito 65, de novo, do lado do povo. Doutor Iglesias, agora 1 minuto sim, para as considerações finais. Eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje, discutindo sobre a minha cidade, mostrando propostas de verdade para as pessoas. Sempre que eu falo isso, eu termino me emocionando um pouco, John, porque eu sei o quanto eu ralei mesmo assim, contra o sistema. Eu me elegi como deputado na luta mesmo, com recurso do meu bolso, andando em mais de 50 municípios do Maranhão para chegar aqui hoje e poder mostrar para a cidade que tem um caminho. Eu estudei a minha vida toda, continuo estudando, me formei em medicina, em direito, fui aprovado em mais de 20 concursos. Eu não preciso, do ponto de vista de nada de grupo político, de aliado político. Eu quero uma missão dentro de mim, servir a minha cidade por 4 anos. E ao final, eu tenho certeza absoluta, se tem alguém que tem condições de entregar uma cidade melhor, organizada, que vai enfrentar os problemas que precisam ser enfrentados e não ter amarra com ninguém,
esse caminho é o do Iglesia 90 no dia 15 de novembro, e eu espero que Deus toque o seu coração nesse dia. Muito bem, a gente agradece os dois candidatos, doutor Iglésia e Rubens Júnior, pela presença, pelo debate, né, saudável, democrático, salutar. E só lembrando do nosso debate, amanhã, quinta-feira, debate ponto e vírgula, TV Difusora, às 21 horas. Queria saber se os dois virão, confirmam a presença. Confirmadíssimo. Eu confirmo, eu só faltei um debate quando eu estava com coronavírus. Eu botei culpa na internet, mas na verdade é que eu já estava com os sintomas. Muito amanhã bem. Eu estarei presente. Então até amanhã, às 9 horas aqui na TV Difusora, para o grande debate, o último debate, que será realizado 9 da noite, aqui na TV Difusora, ponto e vírgula, Rádio Difusora e MA10. Obrigado, John, viu, pela oportunidade. Nada, a gente agradece os dois candidatos. Bom dia a todos. E amanhã, os nossos convidados, o Pinga Fogo, são os candidatos Eduardo Braide e Neto Evangelista. Agora nós retomamos com Adalberto Melo nos estúdios. E até amanhã.